Um abraço a todos, chegando aqui com mais um vídeo no nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. Com uma triste informação sobre o falecimento de um dos jogadores que conquistaram o título do Campeonato Alagoano de 1977 pelo CRB, o goleiro Hélio. Todos lembram que acompanhavam o futebol na época do goleiro Hélio? Havia jogado no América Mineiro e veio aqui para o CRB. Foi campeão alagoano. Nós vamos daqui a pouco contar um pouco da história do Hélio no CRB. Você vai ver fotos jamais divulgadas do Hélio formando no time do CRB, Hélio em lances de jogos no Repelé, o Hélio treinando na Pajuçara. São fotos do nosso acervo em forma de homenagem a este goleiro campeão que infelizmente veio a falecer no último sábado. Você vai ver daqui a 25 segundos. Canal Futebol Alagoano para sempre, 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 sempre. A sua conexão com o passado. Muito bem. No último sábado faleceu o goleiro Hélio, goleiro do CRB, Campeonato Alagoano de 1977. O nome dele completo era Hélio Antônio Alcântara da Silva. Ele nasceu em Belo Horizonte no dia 14 de julho de 1950. Tinha, portanto, 72 anos de idade quando veio a falecer no último sábado. Vamos trazer imagens aí, no caso fotos, não há vídeos da época do Hélio, mas algumas fotos para recordar a sua passagem no CRB. Aí vemos uma foto de 1977, claro, o ano que ele jogou. Tá aí o Hélio, à sua esquerda o Deco e também o Marcos Careta, CRB 1977. Aí o Hélio em treinamento no campo da Pajuçara, em um lance contra o CSA. A gente vê ali o Almir Explosão e o Hélio saindo para fazer a defesa neste clássico das multidões. Aí entrando em campo, aí o Hélio com a bola na mão. À sua direita o Chiquito, lateral direito. À sua esquerda o Flávio, lateral esquerdo, e o Roberval Davino. Lá atrás dá para ver o Fifi e o Ézio. A entrada em campo festiva que havia no passado, quando os jogadores entravam correndo para receberem a saudação da torcida. Aí, em outra formação, no estádio Repelé, vemos o Hélio, à sua direita, no caso, no meio da foto, o Deco, e do outro lado o Pires, zagueiro Pires. Pires também, infelizmente, já faleceu. O Deco mora em Salvador. Aí Hélio em treinamento, lá no campo da Pajuçara, calça comprida, no seu treinamento diário. Hélio com César, os dois goleiros. Havia também o Robertson, jovem da base, que é irmão do Roberval Davino, como também o Dida, que jogou no CRB em 77, o Dida que foi goleiro do CSA. Mas na imagem aí, o Hélio e o César treinando lá na Pajuçara. O Hélio fazendo uma defesa no alto. Não tinha uma grande estatura, mas tinha uma grande impulsão. E o Hélio ficou na memória de todos por esta impulsão. Um goleiro que dava voos, fazia aquelas famosas pontes que nós citamos, né? Quando o goleiro dá um voo espetacular, coisa rara hoje, antigamente era normal. Quando hoje acontece isso, fez uma ponte. E aí tá o Hélio pegando uma bola no alto. Aí o Hélio, tendo à sua esquerda o Roberto e também ali o jogador Marão. O Hélio em 77 no CRB. Isso aí é o álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro de 77. A gente vê ali o Hélio, né? O Hélio, Chiquito, Pires, Careta, Flávio, Deco, Rubi Salim, Gilmar Mundinho de Seu Catimbe Silva
O Hélio foi figurinha de álbuns, né, famosos na época. Os garotos todos gostavam de comprar, colecionar, alguns adultos também faziam isso. E tá aí o Hélio no álbum de figurinhas de 1977, do Campeonato Brasileiro. A vinda do Hélio para Alagoas se deu devido também a um contratempo envolvendo o goleiro César, do CRB. O César, sempre sabendo do seu valor, solicitava um aumento e tal, e às vezes entrava em conflito com a diretoria. Isso aconteceu algumas vezes. Me lembro até que uma vez o Zé Ferreira, o chefe de torcida, fez uma campanha para arrecadar dinheiro, para renovar com o César. Enfim, o CRB chegou a colocar o passe do César à venda. Isso aí é do dia 2 de julho de 77, Jornal de Alagoas, antes do Hélio chegar aqui. O CRB colocou o passe do César à venda, mas ele continuou. Só que teve um clássico que o CSA ganhou por 3-0. 3-0. E foi aí que, no jogo seguinte, o Hélio estreou. Chegou e estreou. Foi um jogo contra o São Domingos, a estreia do Hélio. O CRB ganhou por 1-0. Na sua estreia, a estreia do Hélio, o CRB jogou com a seguinte escalação. Ele, no caso, Hélio, Chiquito, Marcos Careta, Itamar e Paulo Renato. Deco e Mundinho. Além do Alex, no meio campo. E depois entrou o Rubens Salim em seu lugar. E na frente, Roberval, Gilmar e Silva. Treinador Jorge Vasconcelos. Esse foi o time da estreia do Hélio no CRB. O Hélio chegou e abafou, porque ele ficou uma série de jogos sem tomar gols. Passar aqui a relação dos jogos. Estreou contra o São Domingos 1-0. Segundo jogo, 2-0, o CRB ganhou do Canavieiro. Terceiro jogo, 1-0 no Ferroviário. Quarto jogo, 2-0 no Guarani. Depois 2-0 contra o CSE e 2-0 contra o São Domingos. Então foram 6 jogos sem tomar gol. Ele veio tomar gol no 7º jogo. Vitória contra o Penedense por 3-1. O Alcides fez o gol. Agora, são jogos de campeonatos, tá? Esses 6 jogos sem tomar gol são de campeonato, são pelo Campeonato Alagoano, porque nesse meio teve um amistoso com o CSA e ele tomou um gol. Foi 2-1 a vitória do CRB. O CRB utilizou até uma espécie de time misto, já que foi um jogo amistoso. O Hélio não perdeu nenhum clássico para o CSA. Foram 5 clássicos, 3 vitórias, 2 empates e ele tomou 2 gols. Os jogos aí, 2-1, 1-0, 1-0, 0-0 e 1-1 na ordem que aconteceram estes jogos. Cheguei a ter contato com o Hélio pelo Facebook, certa vez eu ia entrevistá-lo na rádio, aí depois nós deixamos o rádio, né? O rádio não dá muita importância, esse negócio de ex-jogador, de história, de passado, mas está até aí um diálogo. Conversei com ele, ele passou toda a carreira dele. Isso foi uma conversa no bate-papo do Facebook que nós tivemos com o jogador Hélio. O Hélio jogou a final de 77. O CRB ganhou do CSE por 2-1 nesse dia da decisão contra o CSE. O CRB jogou de Hélio, Chiquito, Pires, Marcos e Flávio, Deco e Rubens Salim, Gilmar, Mundinho, Disseu, depois Ézio e Silva. Então o Hélio jogou a final de 77. Certa vez eu falei isso na rádio e um ouvinte ligou dizendo que eu estaria errado, porque viu na internet, acho que é blog do Sorrentino, a escalação do jogo final, onde o César aparece como goleiro. Eu disse, não, isso está errado. O goleiro foi o Hélio e eu estava lá. Estava lá, vi o jogo e tenho registros. Meu arquivo é anterior à internet. Eu não criei um arquivo pesquisando na internet. Eu tenho aqui, vou mostrar para vocês aqui. É uma revista que foi lançada em 77. Isso é uma cópia. Quando o CRB foi campeão. Tá? Mostra toda a campanha do CRB. Eu vou folhear aqui. E inclusive fala do jogo do título. Vou botar aí a imagem para vocês verem. Toda a campanha, os números da campanha. Aqui, ó. A decisão final. Tá aqui, ó. CRB 2, CSE 1. CRB, Hélio, Chiquito, Pires, Marcos e Flávio. Deco, Salim e Gilmar. Deco, Salim e Gilmar. Depois Roberval, Mundinho, Disseu, Catimba. Depois Ézio e Silva.
a escalação da final com o Hélio jogando. Pode até às vezes sair um lugar, uma escalação, um jogador que entrou no lugar do outro, trocado. Mas o goleiro, gente, foi o Hélio. Eu estava lá e vi. O Hélio assumiu a camisa 1 do CRB com a sua chegada. O César não voltou mais. Inclusive no Brasileiro, o Hélio seguiu também como goleiro. O Hélio participou daquele histórico jogo, CRB 6, Sport 4. O maior jogo da história do Ripelé, na minha opinião. Jogo que teve diversas viradas. E o Hélio foi o goleiro daquele histórico jogo. Eu não vi nada no Instagram do CRB sobre o falecimento do Hélio. É normal. As equipes de Alagoas, os clubes de Alagoas não dão valor ao passado, não dão valor aos ex-jogadores. Olha o Instagram do Gama, tá aí. Instagram do Gama de Brasília, onde ele jogou, traz. É citado o seu falecimento aqui, infelizmente. É um fato triste a morte, eu tenho, inclusive, no arquivo, isso aqui, ó. Obituário do futebol de Alagoas, onde sempre que falece um jogador, um ex-jogador, dirigente, ou massagista, ou roupeiro, não importa. Alguém do futebol eu registro aqui. Infelizmente, é uma coisa triste, mas que a gente faz. Eu procuro sempre lembrar na data do falecimento, mas aqui não existe isso, né? Não se fala de ex-jogadores, nem o CRB nem o CSA não dão nenhuma importância a esse fato, pelo qual nós lamentamos bastante. Na sua carreira, o Hélio, antes de chegar no CRB, passar aqui as equipes que ele jogou, e o CRB, é claro, não foi o único clube dele, ele não é alagoano, jogou aqui apenas em 77. Antes de vir para o CRB, você vê aí a esquerda do escudo do CRB, a sua esquerda, jogou no América Mineiro e no Guarani de Divinópolis, que é do interior mineiro. E depois que saiu do CRB, jogou no Gama, no Fabril de Lavras, interior mineiro, no Guaratinguetá, do interior de São Paulo, e no Taguatinga, que é de Brasília, onde ele residia. Foi treinador de goleiros, chegou a ser treinador do Gama, morava em Brasília até agora, último sábado, quando veio a falecer aos 72 anos de idade. Temos aqui algumas imagens rápidas aqui, imagens, no caso fotos, né? Já não temos vídeos aqui do Hélio. Aqui é o Hélio no América Mineiro, a equipe onde ele começou no profissional em 1974. Aí ele no Gama, o Hélio no Gama. E aí também no Gama, na histórica formação de 79, está uma foto da revista Placar, quando o Gama foi campeão. O Hélio foi um dos destaques da equipe do Gama nesse título de 1979. Muito bem, então aí a foto do Hélio na equipe do Gama. Lamentamos bastante o falecimento do Hélio, campeão alagoano de 77. CRB, CSA deveriam dar mais atenção aos seus ex-jogadores, mas a gente nem culpa muito o clube, né? Geralmente Instagram, essa parte de marketing são jovens, são garotos ou garotas que não viveram a história, não conhecem a história. Podem até ver uma matéria, faleceu o goleiro Hélio, que jogou no América Mineiro, mas não sabe que jogou aqui. Então, infelizmente, os jogadores em campo dão a vida e davam pelo CRB, pelo CSA no passado, vem a óbito e nada é citado, não há esse reconhecimento. Infelizmente, a gente lamenta muito. No canal a gente coloca mais vídeos, fala mais da história, mas vamos, a partir de agora, também fazer isso, trazer ao público estas informações tristes. Mas que eu vejo aí 3, 4, 5 jogadores por mês aí que jogaram em Alagoas, jogaram no CSA, no CRB, vem a óbito, e nada é dito, nada é citado pelos clubes. Repito, jovens cuidam dessa parte de marketing, não conhecem nada da história, e aí não sabem. Falam de jogadores atuais, jogadores sem nenhuma identificação com o CRB, o cara tá aqui há um mês, tem aniversário, volta montagem, foto, aniversário, não sabe nada do passado. Quando citam é Joãozinho Paulista, é P, o Japonzinho, são jogadores mais conhecidos. Os demais, até jogadores assim, Deco, Silva, esse Gilmar, esses jogadores, a data de aniversário, nada sai nem no CSA, nem no CRB. Lamentamos que os nossos clubes não deem importância nenhuma aos seus ex-jogadores. Mas nós, o que a gente puder fazer aqui no nosso canal, Futebol Alagoano para sempre, nós vamos fazer. Um abraço a todos.
Esse foi mais um vídeo do nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. Inscreva-se e conheça mais sobre a história do futebol alagoano. Aqui só tem raridades em vídeos, áudios e históricas informações. Imagens de jogos do passado, raros áudios do Rádio Esportivo de Alagoas, estatísticas e números inéditos sobre a história do futebol alagoano, seus clubes, competições e seus personagens. Ajude-nos a fazer um canal cada vez mais forte. Inscreva-se, deixe sempre o seu like, comente, divulgue nossos vídeos com amigos e colocando em grupos de torcedores para que todos possam ver também essas relíquias em vídeos, áudios e informações sobre o futebol alagoano. Canal Futebol Alagoano para Sempre. A sua conexão com o passado do futebol de Alagoas. Nós temos o apoio fundamental do SAPEFEAL, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas. Presidente Jorge Bossato. O SAPEFEAL apoia o resgate da história do futebol de Alagoas, de seus clubes, de suas competições e de seus personagens. SAPEFEAL, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas. Presidente Jorge Bossato.